2. O conhecimento. 1. Sombra e luz. Existe uma única verdade que penetra todos os espíritos, embora ela assuma neles as formas mais diversas. Assim como existe uma única luz que ilumina todos os olhares, embora nenhum deles seja tocado pelos mesmos raios. Semelhantemente à luz, a inteligência nos revela tudo o que existe. Ao tirar tudo das trevas, parece haver criado tudo. Apresenta-se diante do olhar como que para se entregar a ele. Mas é preciso que o olhar, por sua vez, se apresente diante dela para acolhê-la. Assim como a luz é constituída por um feixe de cores, a inteligência é constituída por um feixe de emoções. E a inteligência mais pura é a que funde em si o maior número de emoções, sem deixar transparecer nenhuma. A luz é o princípio das coisas, e é sua sombra que serve para criar tudo o que existe. É unicamente em sua sombra que somos capazes de viver. Completamos todos os objetos numa luz que vem do sol e não de nós. E percebemos-los numa semiclaridade como uma mescla de sombra e de luz. A sombra é, portanto, inseparável da luz, é íntima, secreta, protetora. É pela sombra que a luz abriga o olhar de seu fulgor, assim como é pela sensação que a verdade abriga a alma de sua ponta mais aguda. É-se cegado a olhar o sol, como quando se olha o espírito puro. Só se pode ver a infinidade dos corpos que refletem e captam diversamente a luz, assim como só se podem conceber ideias particulares, cada uma das quais expressa uma das faces da verdade. A luz é semelhante a Deus, não se pode vê-la, e é nela que se vê todo o restante. É ela que banha tudo o que existe, é ela que torna tudo visível. Assim, cumpre que o princípio do conhecimento escape, ele próprio, ao conhecimento. Ele só pode conhecer o que lhe é oposto, pois a luz que ilumina tudo é incapaz de receber a iluminação. Só apreendemos o combate entre a sombra e a claridade. O intervalo se separa as sombras, os limites da luz, e por assim dizer, o que ela não é, mais do que o que ela é. É papel dos corpos absorver a luz, e é papel dos espíritos propagá-la. É por isso que se veem os primeiros e não os outros, e até é próprio da verdadeira luz não ser percebida por aqueles que a têm. Estes se tornam focos que iluminam justamente aqueles que não a têm. Existem espíritos transparentes, que deixam passar toda a luz que recebem. Outros que, semelhantes a espelhos, arremetem inteiramente à sua volta. Outros, enfim, que como corpos opacos, a enterram em suas próprias trevas. Cada espírito procura, a fim de habitá-la, a zona de luz que lhe convém. Poucos podem sustentar a luz pura. Alguns se comprazem nas oposições mais violentas entre a sombra e a claridade. Outros preferem a penumbra ou a claridade difusa. 2. O olhar. A beleza das imagens vistas nos espelhos não vem da beleza dos objetos por eles refletidos, mas da perfeição e da pureza de sua superfície. A mínima desigualdade de nível, a mínima poeira bastam para deformar a imagem, mutilá-la, torná-la irreconhecível. O espelho é semelhante a um olhar. Os olhares que têm mais clareza e profundidade são os que recebem e devolvem mais luz. E já não se sabe se essa luz vem do fundo deles ou se eles se limitam a recebê-la. Como espelhos, eles nos entregam alternadamente os aspectos mais mutantes do real,
por meio de sua invisível presença, e não são de forma alguma alterados por essas imagens passageiras. Não retém nenhum traço delas. O puro olhar, enfim, só apreende do real as cores frágeis que estão fora do alcance da mão. Assim como o espelho representa os objetos atrás de si num lugar de onde a substância deles escapou. Existe no livre movimento das pálpebras uma imagem da atenção voluntária, pois cabe a nós abrir os olhos e fechá-los, mas não cabe a nós criar o espetáculo que lhes é oferecido. O olhar não produz a luz, somente a acolhe. Da mesma forma, o ato mais perfeito da inteligência é um ato de atenção pura, mas a visão é a alegria do olhar. Quando o olhar vê, perde sua independência e parece abolir-se. É que se tornou algo uno com seu objeto. Tal como o olho, o espírito tem sua pupila, que deve deixar a luz penetrar e que se torna mais estreita à medida que a luz é mais viva. Tão logo a passagem lhe é dada, a luz se infiltra em toda a parte, como a água, mas nosso amor próprio lhe opõe sem cessar novas telas. O papel da atenção é retirar a tela, e de imediato, pela abertura, a luz nos inunda. É porque o olhar reflete a luz que ele próprio parece luminoso. É tão difícil fixar o olhar quanto fixar o fulgor da luz. E, no entanto, não existe conhecimento tão simples, nem tão penetrante quanto o que se realiza pelo encontro dos olhares. Os olhos revelam a direção do desejo, o ardor com que ele toma posse de todos os objetos que lhe são oferecidos. No contato de um instante, eles entregam ou recusam o ser. 3. A visão e a audição. Seu conhecimento se distingue do real e todavia o pressupõe e imita. Podemos compará-lo justamente à imagem refletida pelo espelho ou ao som repercutido num eco. O objeto visível não é mais que uma massa obscura até o momento em que o raio que o tocou toca um olho vivo que envolve no círculo de seu horizonte. Um som não é mais que uma vibração do ar até o momento em que encontra um ouvido que o capta e reproduz em sua concha misteriosa. A visão e a audição são os sentidos do conhecimento. Estão voltados para o universo, que nos cerca e povoam-no de imagens e ecos. Um torna o mundo visível, mas por um espetáculo tão secreto, que um único ser é capaz de vê-lo. O outro torna o mundo sonoro, mas por uma tecla tão interior, que um único ser é capaz de ouvi-lo. O tato nos dá, do mundo, uma posse carnal. Estende até o objeto, a posse que temos de nosso próprio corpo. No entanto, a posse do mundo pela visão é mais intelectual, mais desinteressada e mais perfeita. É preciso que o objeto se distancie de mim para que emerja das trevas e apareça na luz. Então, em vez de apenas sentir sua presença, eu o abarco como a um quadro, apreendo seu contorno e sua cor, distingo as relações delicadas de seus elementos e o lugar que ele ocupa no meio do mundo. Por mais que minha mão o percorra à vontade na escuridão, é a visão, no momento em que o descobre diante de mim, que me proporciona sua revelação. Então, ele se torna um puro objeto de contemplação, pois a visão se aplica ao mundo material, mas confere-lhe um rosto espiritual. Apreende apenas uma imagem, que se assemelha a uma ilusão, enquanto o toque não o confirma, mas entrega-nos, a um só tempo, aquelas partes do mundo que o movimento só nos permite encontrar sucessivamente. É por meio dela que o mundo é grande. Só ela nos descobre o céu. O universo visível
possui uma majestade imóvel e silenciosa, e os movimentos que ele nos mostra, quando o som se retira deles, assemelham-se a atos do pensamento. A audição, ao contrário, registra todos os abalamentos sofridos pelos corpos. São mensagens que eles nos enviam. O objeto iluminado recebe de fora a ação da luz, mas o som parece obedecer a um impulso interior, como a voz demonstra. Ao preferir a palavra, damos à coisa uma alma. A luz nos revela o mundo, mas foi o Verbo que o criou. A visão nos faz comunicar mais com a natureza, a audição com o homem. E o timbre da voz é menos rico que a fisionomia, mas nos comove mais profundamente. Ver é descobrir a obra da criação. Ouvir é ter com o Criador uma espécie de cumplicidade. 4. O ardor da inteligência. O ardor da inteligência é um ardor de todo o ser. Pressupõe o ardor dos sentidos. Este último, é verdade, é suscetível de distrair a inteligência e de cegá-la. Sucede fazê-la sucumbir. Mas, sem o ardor dos sentidos, a inteligência esmorece. Ela precisa desse fogo que a reanima e que ela não para de alimentar. Existe neles uma potência de penetração, cuja ponta extrema é por ela aguçada. Não se trata, portanto, de vencer os sentidos, mas de fazê-los servir ao abalamento da inteligência, a única capaz de lhes dar um verdadeiro apaziguamento. Todo conhecimento afina e purifica a ação de algum sentido, e a inteligência não abole a sensação, mas a aperfeiçoa e a consuma. A chama que se nutriu dos materiais mais impuros pode terminar num feixe de pura luz. A vida é um grande movimento de desejos satisfeitos e renascentes. É preciso que eles se sustentem mutuamente, em vez de combater-se uns aos outros. E os mais imperfeitos, que não raro são os mais violentos, confere-nos uma potência cujo emprego cabe a nós determinar. Dizia Goethe: quando não se fala das coisas com uma emoção plena de amor, o que se diz não merece ser proferido. E Madame du Deffand, com vivacidade maior: ora, ora, só as paixões fazem pensar. Quem nunca sentiu em si a pontada do desejo sensível permanece sempre estranho àquilo que conhece. Ignora as delicadezas, os pudores, as defesas de quem busca o conhecimento, porque coloca a alegria superior da solidão na espera ansiosa de que essa mesma solidão se rompa. E a inteligência só lhe fornece artifícios engenhosos, pois a inteligência não pode vir à verdade sem que a alma seja tocada. O contato com o real sempre comove a parte mais íntima de nosso ser. Basta que esta última permaneça surda para que a natureza pareça sem voz. É preciso adiantar-se às coisas com toda a atividade do pensamento e do amor. Pensar e amar é descobrir nossa presença no mundo. É sentir e realizar entre nós e o mundo uma unidade sobrenatural. O conhecimento não pode, portanto, ser separado do desejo. Ele é um desejo de união com a própria totalidade do ser. Mas existe entre a inteligência e seu objeto uma espécie de chamado recíproco. Por isso, o objeto parece dirigir-se para a inteligência por um movimento de amor. Existe nele uma necessidade de fecundar a inteligência, que o recebe em si e o envolve em luz. Ele não para de doar-se, contanto que, por sua vez, seja desejado. 5. Volúpia de raciocinar.
existe na prontidão para raciocinar uma espécie de volúpia que ainda é uma volúpia do amor próprio, da carne e do mundo. Não se vê homem algum, se for bem-sucedido nisso, que não experimente satisfação nos jogos sutis da dialética. É que esses jogos demonstram sua habilidade e lhe prometem uma vitória. Existe menos gosto da verdade, cuja evidência o humilha, do que do argumento, cuja invenção o lisonjeia. São os argumentos sem matéria, ou que parecem arruinar uma verdade comum, que lhe dão os prazeres mais intensos. Não raro ele busca justificar com esse jogo aquilo de que não está seguro. Chega até a se deleitar com enganar-se a si mesmo, tanto quanto com enganar a outrem. No entanto, não se pode perceber claramente a verdade de algo sem perceber claramente suas razões. As razões colocam a verdade ao alcance de nosso espírito e nos dão a ilusão de criá-la e de assistir à sua gênese. O raciocínio assemelha-se ao tato, tal como a mão do cego, que percorre sem interrupção uma superfície lisa, sem jamais abarcá-la por inteiro. É preciso que o raciocínio nos entregue sucessivamente uma série de razões cuja continuidade ele deve fazer-nos sentir. Mas a visão nos descobre o objeto num único olhar. Assim, quem percebe a verdade por um ato de contemplação é colocado de saída acima de todas as razões. Nem o conhecimento do que preenche o mundo no presente, nem o conhecimento de mim mesmo ou de Deus são conhecimentos por razões. Mas a dialética, ao me obrigar a conciliar todos os meus conhecimentos particulares, pode romper o contato com o real e engendrar todos os artifícios. Mil contradições nascem, sem descanso das limitações e das refrações a que a verdade está necessariamente submetida na consciência de um ser limitado. Não se deve permanecer no terreno onde elas nascem para buscar entre elas um arranjo engenhoso. É preciso alçar-se a um cume mais elevado, de onde se possa abarcar um horizonte mais vasto no qual, por si mesmas, elas se conciliem. Assim, existe certo gosto do raciocínio, que é um gosto da habilidade e dos caminhos, cheios de meandros. Ele carrega a marca do amor de si. É possível livrar-se dele por uma purificação interior que deixa ao raciocínio seu papel de auxiliar e lhe pede que nos conduza por degraus até um ato de pura visão. É só quando este se realiza que o indivíduo se esquece, que sua inteligência se exerce e a verdade se torna presente para ele. 6. Humildade do conhecimento. O verdadeiro conhecimento consiste em se apagar diante do objeto. São os mais capazes de se apagar que recebem de fora e de dentro as pinceladas mais numerosas e mais delicadas. O respeito à experiência externa e interna expressa uma perfeita modéstia diante do universo e uma perfeita devoção diante de Deus. Muitos homens experimentam um prazer malicioso em descobrir os segredos da natureza e um prazer conquistador em dominá-la, submetendo-a a seus desígnios, mas sentimos uma alegria mais serena e mais luminosa quando nos contentamos com percebê-la. Só se julga das coisas com retidão quando se renuncia a essa soberania que o eu se arroga com demasiada frequência sobre elas. Então, no espelho uniforme e claro da inteligência, ganha-se a aptidão para receber sua forma pura. O verdadeiro conhecimento não é uma exaltação do amor próprio que busca reinar sobre o mundo, a fim de subjugá-lo, mas uma abdicação do amor próprio que se inclina diante do mundo com admiração e docilidade. O conhecimento é suficiente
quando nos permite reconhecer nosso lugar no mundo e nele desempenhar nosso papel com simplicidade e discrição. Cumpre que o homem não recuse nenhum dos conhecimentos que se oferecem a ele por encontro ou por vocação. Cumpre que ele não busque nenhum. A maioria dos conhecimentos nos é tão exterior quanto os bens materiais. É inútil e infla o espírito em vez de esclarecê-lo. O número de conhecimentos suficiente para proporcionar sabedoria é muito pequeno, e trata-se de conhecimentos muito simples, acompanhados de uma evidência a um só tempo, muito profunda e muito doce. São eles, no entanto, que somos levados a esquecer ou a desprezar em prol de certos conhecimentos curiosos e distantes, sem relação com nossa vida, sobre os quais se pensa que devem impressionar o outro e dar-nos celebridade. É que o amor próprio se interessa menos pelo conhecimento em si do que pelo orgulho que dele pode extrair, e baixa-o se acredita poder encontrar nesse desprezo a menor vantagem. Compraz-se em escarnecer de todos os que se deixam vencer rápido demais. Com frequência considera que se destaca inventando razões sutis para duvidar das verdades mais bem estabelecidas. Mas o conhecimento é uma comunhão com o real e não uma derrota ou uma vitória. É uma confrontação entre mim e o universo. O universo se olha em mim e eu me olho nele. E quando esses dois olhares se cruzam, jorra uma luz que o menor movimento do amor próprio é suficiente para embarcar. 7. Juventude do conhecimento. Todo conhecimento deve possuir um frescor e uma novidade perpétua, uma inocência que sempre renasce. Sem isso, o contato de nosso espírito com o real deixa de ser sentido. Ele deve descobrir-nos o universo a cada instante, como se nos fizesse assistir à sua gênese. Quem encontra a verdade, em vez de continuar a se mover no círculo fechado de seus sonhos, olha de súbito o que está à sua frente e acredita vê-lo pela primeira vez. O mundo não lhe traz mais que conhecimentos familiares, que lhe parecem ter sido sempre seus e que, no entanto, não param de desabrochar. As lembranças, não raro, ocultam e obscurecem nosso conhecimento. Em vez de servir a ele, privam o olhar de sua clareza e penetração. São semelhantes a imagens que já recobririam a retina no momento em que esta acolhe a luz do dia. Mas as coisas recuperam sua perfeita nudez no espírito puro. É a espiritualização delas o que as torna sempre nascentes. Isso é o que nos dá a incomparável emoção de já conhecê-las e, contudo, de descobri-las. É que só existe conhecimento quando a inteligência se exerce. Ora, a inteligência está em nós, mas vem de mais alto que nós. Produz sempre em nós uma nova revelação. Podemos abrir-nos mais ou menos para a sua ação, mas essa ação sempre é para a consciência surpreendida por ela, tão jovem quanto no primeiro dia, como a luz para o olhar. Disse por vezes que se sabe algo muito bem, quando ainda não se o sabe o suficiente para poder expressá-lo. É que então esse algo ainda está tão vivo que não pode desprender-se de nós, e ainda não é um objeto que passa de mão em mão e que todo o mundo pode pegar ou largar. Nenhum conhecimento se obtém pelo aprendizado de um saber já formado. Isso é apenas a sombra do conhecimento verdadeiro. É uma pedra no caminho. Podemos encontrá-la e agregá-la à coleção, mas ela é também o obstáculo em que tropeçamos. O conhecimento é em si o caminho. Os mais modestos ainda têm de percorrê-lo, os maiores de traçá-lo. 8.
espetáculo ou comunhão. Existe no conhecimento esta contradição secreta. Ela exige sempre entre o conhecedor e o conhecido uma diferença, caso contrário, não seria um ato do pensamento. E, no entanto, uma identidade. Caso contrário, não poderia aspirar a verdade alguma. Ele é obrigado a se separar de seu objeto a fim de nascer e de se reunir a ele a fim de se rematar. Mas essa reunião, o espectador desaparece e o conhecimento, ao se consumar, é abolido. Dir-se-á que ele não busca resolver-se em seu objeto, mas resolver em si, por assim dizer, o objeto. No entanto, assim como só se percebe o que é refratário à luz, assim também só se concebe o que resiste à inteligência. Suponhamos que a luz se espraie num meio perfeitamente transparente, ar ou vidro, sem que o encontre obstáculo algum para detê-la, desviá-la ou dispersá-la. É evidente que, na perfeição de sua essência revelada, o mundo cujos recantos todos ela penetraria, se desvaneceria como uma impureza. A contradição do conhecimento adquire uma potência de emoção infinita quando se trata do conhecimento que podemos ter de nós mesmos, pois todo esse conhecimento reside no duplo movimento pelo qual é preciso distanciar-se de si para ser capaz de perceber-se a si mesmo como a um espetáculo e quase imediatamente retornar a si para realizar aquela exata sinceridade que faz parecer ilusório esse mesmo espetáculo que acaba de nascer. Em Deus, o ato de conhecimento é perfeito, porque não se distingue do próprio ato da criação. Quanto a nós, somos apenas os espectadores do mundo criado e podemos apenas contemplar sua existência e sua natureza. No entanto, à medida que o conhecimento se aprofunda, o mundo se torna mais presente para nós, mas não por sua imagem, que se apaga pouco a pouco, e sim por sua ação, que nos penetra mais. Dir-se-á então que a consciência é destruída? Pareceria antes que ela mudou de natureza, obteve uma espécie de suplemento, tornou-se menos iluminada, porém mais iluminadora, visto que tende a se unir ao próprio princípio dispensador de luz. A distinção entre o real e ela é abolida, já não numa identidade imóvel, mas numa comunhão viva. Ela participa da potência criadora. A atividade exercida por ela imita a que reina no universo, responde a esta última e prolonga. 9. Conhecimento e criação. O conhecimento é uma espécie de cumplicidade entre o real e nós. Só se pode conhecer o objeto tentando imitá-lo, reproduzi-lo pelo gesto, até o momento em que o gesto acabado se encontre, por assim dizer, suspenso numa espécie de imobilidade suscetível de ser contemplada. Todo conhecimento é um início de metamorfose. Só pode conhecer a verdade quem se torna verídico, a justiça que se torna justo, o crime quem se torna criminoso, ao menos pela imaginação. O conhecimento não apenas imita a obra da criação, mas colabora com ela. Só é fiel se é eficaz. Distingue-se sempre do real por sua imperfeição, mas o real nada mais é que o derradeiro estado do conhecimento. Assim, a verdade nunca é contemplação pura. A única evidência capaz de tocar nossa inteligência toca também nossa vontade. Expressa uma ordem que deve ser a um só tempo percebida e amada. Essa ordem nos convida a agir, e basta descobri-la para que nos pareça tê-la criado e tenhamos interesse em mantê-la. Sem isso, o conhecimento fica separado da vida. Dá ao homem uma verdade separada que a vida ridiculariza no primeiro encontro. Existe um conhecimento que é servidão do espírito ao objeto,
Existe outro, porém, que livra o objeto de sua inércia e o alça à dignidade do espírito, em vez de ser um peso para o espírito. Esse conhecimento lhe confere um movimento mais sutil, emprega todas as potências da consciência e realiza sua unidade. No cume onde esse conhecimento nos estabelece, não é apenas a diferença entre o espírito de perspicácia e o espírito de geometria, que se vê abolida e ultrapassada, mas também a diferença entre o pensamento e o querer. A verdadeira ambição do conhecimento não pode ser a de dominar a matéria. O conhecimento não está a serviço do corpo. Existe no conhecimento uma forma de ação infinitamente mais sutil. Por intermédio dele, o espírito age sobre si mesmo e sobre todos os espíritos. Pois todos os homens contemplam a mesma verdade, todos recebem a mesma luz, que os torna capazes de entrar em comunhão uns com os outros e de criar entre si um acordo espiritual, do qual o mundo é um instrumento e Deus a testemunha. Só podemos amar a verdade porque amamos todos os seres e porque é ela que os une.